Esse é um dos conteúdos para os quais eu acho que eu já estou mais ansioso, assim, de tudo aquilo que eu já produzi na internet. Porque quando a gente fala de política e religião, a gente mexe com duas coisas muito profundas, muito íntimas das pessoas e que mexem com paixões e com convicções muito enraizadas na mente e no coração. E o propósito hoje aqui, Guigo, não é fazer proselitismo político a favor de nenhum candidato político, nenhum sistema político, nenhum partido político, ainda que eu e você possamos ter as nossas preferências e cada um é absolutamente livre. Uma outra coisa importante é que qualquer opinião que eu for emitir aqui é uma opinião minha, eu, Ezequiel Gomes. O Guigo não tem nada a ver com isso, tá? E outra coisa também que a gente decidiu aqui nos bastidores, nós vamos tentar bater esse papo sem mencionar nome de político nenhum. A gente não vai falar de nenhum político, olha, vote nesse, não vote naquele, esse é bom, esse é ruim, esse é do diabo, esse é de Deus. Nós não vamos fazer isso, nós não queremos servir de consciência para ninguém. Mas o que a gente quer fazer aqui é simplesmente bater um papo a partir da palavra de Deus, a partir da sociedade, da realidade, da história da humanidade em relação à política, que tem muita coisa para a gente aprender, para a gente se situar também no ano eleitoral complexo, que vai ser pesado 2026. Então esse é o propósito, essa é a introdução, e vamos lá para a gente debater isso aí na palavra de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Ezequiel, é o que você falou, com muita sabedoria. A gente não está aqui para defender lado nenhum. A gente sempre vai estar aqui para defender a Bíblia, a palavra de Deus, que é única, fiel, é infalível, é inerrante, e assim nós cremos. E como é um podcast cristão, a ideia aqui é te direcionar à luz da Bíblia, à luz do que realmente é luz, Cristo Jesus. Então, compartilha com mais pessoas. É importante que você compartilhe, de preferência com aquele amigo que você brigou, com aquela amiga que você tá desdenhando, brigando. Já libera o perdão logo e chama pra cá e vamos aprender juntos, né? Agora, Ezequiel, antes da gente começar, pra gente entender, o tema da live é: religião e política se misturam? Essa é a primeira pergunta. Cara, não só se misturam, como política e religião são praticamente irmãs gêmeas. Que é um aspecto que muitas vezes o cristão não entende, porque existe uma postura, às vezes, por parte das lideranças religiosas, de ensinar o cristão que ele não deve se envolver com a política. E isso tem dois motivos principais, ao meu ver, além de possíveis outros motivos. O primeiro motivo é que a mensagem que a igreja tem para pregar ao mundo é uma mensagem universal. A igreja não prega só para quem é de esquerda, ou só para quem é de direita, ou só para quem é libertário, ou só para quem é anarquista, ou só para quem é alienado da política ou se envolve com a política. Não. A mensagem do evangelho é para todo ser humano. Então, a igreja ela não gosta de fazer uma divisão política das pessoas para não ter essa coisa do tipo, olha, essa igreja aqui é de esquerda, essa aqui é de direita, essa aqui é do político tal, essa aqui é do político tal. Não, a igreja precisa ter uma mensagem universal. Então, nesse aspecto, você não deve estimular o cristão a que a paixão política, que o envolvimento político seja maior do que a convicção religiosa. Esse é o primeiro ponto. Mas existe um segundo ponto, Guigo, que é bem polêmico, mas que eu gosto de deixar explícito para as pessoas, que é o seguinte: muitas vezes as instituições e as lideranças religiosas dizem para o membro que ele não deve se envolver com a política porque existe um problema. Quando você começa a se envolver com a política, uma das principais coisas é você começar a cobrar o político, especialmente do espectro ideológico oposto ao seu, pelos seus pecados, pelas suas corrupções, pelas suas ineficiências. Então, você é de direita, você pega o político de esquerda e diz: você tem que usar melhor o dinheiro, você está fazendo assistencialismo barato, você está fazendo isso e aquilo. Ou, se você é de esquerda, você pega o político de direita e você está defendendo a ditadura, e você está fazendo coisas erradas. Essa postura da gente criticar a autoridade política, ela começa a ter uma implicação na igreja. Assim como você começa a perceber que o político está usando mal o dinheiro do imposto, daqui a pouco você pode começar a pensar que o pastor está usando mal o dinheiro do dízimo. Eita! E esse é um Interessante. espírito crítico que a igreja não gosta de instilar nos membros. Então a maioria das igrejas diz para o crente assim: não se envolva, ou caso você se envolver, tenta não ser muito apaixonado.
E tenta não fazer da política uma coisa muito importante, porque você tem esses dois problemas. É importante a gente identificar isso. Não quer dizer que a liderança ou a instituição religiosa que tenta ensinar o membro a não se envolver tanto com política, que ele está com más intenções. Eu não estou querendo dizer isso, mas existe às vezes essa implicação. E é importante você identificar isso para você não deixar ninguém manipular o seu sentimento. O cristão, ele pode se envolver com a política, ele não é obrigado. Eu não defendo que o cristão é obrigado a se envolver. Mas eu acredito que o cristão pode se envolver. E por que ele pode? Porque o cristão, ele pode não simplesmente se preocupar com as coisas do mundo por vir. Então lá no céu vai ter água, vai ter comida para todo mundo, vai ter vida eterna para todo mundo, legal. Mas aqui nesse mundo não. Então nesse mundo aqui a gente tem que pensar na taxa de juros, na inflação, na economia, no político que vai entrar, o que não vai entrar. Porque no fim das contas isso reflete no nosso poder de compra. Você pode comprar um carro, você pode comprar uma casa, você tem um plano de saúde, você tem um acesso à saúde gratuita, não, por quê? Então, no final, a gente não vive só pensando no céu, a gente tem uma vida aqui na Terra. E seria muito cruel você dizer para um cristão que ele só pode pensar no céu. Não, peraí, vamos organizar a nossa vida para aqui na Terra as coisas serem um pouco melhores, um pouco mais justas. Vamos pensar em modelos de produção, vamos pensar em modelos de sociedade, vamos pensar nessas questões. Porque se a gente fizer isso, quem sabe a vida vai melhorar para todo mundo sem que o céu precisa chegar. No céu vai ser perfeito. Lá no céu vai ser a verdadeira política do céu. Mas, enquanto o céu não chega ou o Jesus não volta, a gente precisa parar para pensar. Hoje a gente pode parar para pensar. Deus chamou pessoas na Bíblia com vocação pública. Daniel foi um deles, por exemplo. Deus tirou ele de Jerusalém, levou ele para a corte de Babilônia para conversar com os magos, com os encantadores, com sátrapas, que eram tipo prefeitos, governadores, e para ele ser um deles. E Daniel foi um homem que foi abençoado, ele sobreviveu ao Império Babilônico, também foi uma autoridade no Império Medo-Persa, de tão político, bem intencionado e competente que ele era. Então, um super-homem de Deus, um dos maiores da Bíblia, foi um político. Não há problema nenhum com isso, mas também a Bíblia também fala dos maus políticos, e aí podemos avançar. Vai longe. Uma coisa interessante que você entrou em Daniel, Daniel foi um profeta e ele estava também lá nesse meio político, vamos colocar assim, Sim. porque é ele que conversava com o rei, com o governador, desvendava os sonhos e tudo mais. Exato. Mas não é um chamado para todo mundo. Perfeito. Você pode ter o conhecimento da política, mas você não foi chamado para estar lá. Perfeito. Eu acho que isso faz total sentido. Legal, é verdade. Mas assim, é importante a gente dar um passo atrás, Guigo, para entender uma coisa muito importante. Como diria Aristóteles, o ser humano é um animal político. E o ser humano, nesse aspecto, ele espelha tanto o lado divino da imagem de Deus, quanto o lado satânico como um ser caído em pecado em função da tentação e da queda. Então, na política humana, você tem o lado divino e o lado satânico. Isso é importante, por quê? Porque o lado divino da política humana é a política, de fato, para o bem do próximo. Porque, qual que é o lance da política? O principal foco da política é o bem comum. Onde que a gente vai viver? Como que a gente vai viver? Quais são as leis? Quais são as regras? Quais são as coisas? Qual é o sistema de produção? Imposto, isso e aquilo. E o objetivo teórico é a gente ter uma melhor forma de viver possível entre todos nós, aqui na Terra. Mas a estrutura política da sociedade, ela é fundamental e ela é anterior a qualquer coisa. Ela nasce na família. Por que nós somos seres políticos? Porque um homem e uma mulher têm filho. Aí você começa a ter que fazer uma política. Vamos colocar a grosso modo aqui. O homem é da direita, a mulher é da esquerda e o filho vai votar em quem? Brincadeira. Aqui, independentemente dessas questões de esquerda e direita que a gente vai poder discutir daqui a pouco, essa estrutura em três, ela sempre gera um certo desequilíbrio. Tanto que se diz que, por exemplo, por que se deve casar só com uma pessoa? Porque é um casal, é duas pessoas, é uma resolvendo com a outra. Se você já tem um trisal ou mais do que isso, já começa a dar problema. Por quê? Porque e essa estrutura que nasce na família, na relação entre homens e mulheres e filhos, é a estrutura básica da política. Guigo, todos os relacionamentos são políticos. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui para todo mundo entender. Eu e o Guigo, a gente se conhece há alguns anos, a gente vem aqui no podcast, conversa, bate um papo, prega a palavra de Deus, a gente conhece um pouco do caráter, um pouco da história um do outro.
Se você, Guigo, fosse o candidato à presidência da República esse ano, ou se fosse eu tenho certeza que eu votaria em você ou você votaria em mim. Por quê? Porque nós somos próximos um do outro. E a gente tem a tendência a votar numa pessoa mais próxima da gente do que numa pessoa distante que a gente não conhece, não sabe quem é. Por isso, inclusive, uma das coisas da campanha política é o político passear no bairro, ir na cidade, ir ali, porque ele quer dar a sensação para as pessoas que elas o conhecem. Intimidade, relacionamento. Exatamente, porque política é sobre isso, acima de tudo. E onde que nasce tudo isso na humanidade? Nasce nas relações entre as pessoas. Então, um grupo de 3 seres humanos já faz política. E isso vai se tornando cada vez mais complexo numa sociedade de bilhões de seres humanos na face da Terra. Aí você tem as diferentes formas de se relacionar, as diferentes culturas, as diferentes formas de trabalho, de produção, de governo, de imposto. E nessa relação entre aspas, quem é a autoridade e quem é o liderado embaixo da autoridade, se é que nós estamos embaixo da autoridade, tem que pensar isso. Mas a política ela tem essa implicação, onde coloca uma categoria de pessoas acima e o resto abaixo, como uma relação de líderes e liderados. E essas estruturas, elas acontecem em todas as culturas, em todos os tempos, em todas as épocas, independentemente das categorias atuais. Na Bíblia, nós não temos uma revelação política nos termos da sociedade ocidental do século XXI, que é dividida entre direita e esquerda, conservadores e liberais, vamos colocar assim a grosso modo. Outra coisa, é importante lembrar, não existe só 2 lados na política. Às vezes a gente pensa, ou é de direita ou é de esquerda. Você não é obrigado a ser de nenhum dos 2 lados. Você pode ser libertário, que é uma terceira via. Você pode ser anarquista, que é uma terceira via. Você pode ser uma pessoa que simplesmente não acredita na política e você quer ser alienado, também é uma outra alternativa. Então você não pode cair na falsa dicotomia, não. Você é obrigado a ser de esquerda ou ser de direita. E a Bíblia não contém essas coisas. Mas a Bíblia contém uma revelação política profunda, que tem que ver com o reino de Deus, ver que já é um reino, já tem uma estrutura política. É uma monarquia, alguma coisa do tipo. Você tem uma política satânica, porque o diabo no céu convence uma terça parte dos anjos a pecar e cair do céu. Então perceba, ele já fez alguma campanha, ele pregou alguma ideologia, ele fez alguma coisa lá que convenceu anjos a seguirem ele, diabo. Então olha só, tem a política de Deus, a política do diabo, e quando isso vai para o Jardim do Éden, vira uma política humana. Que agora o ser humano teve que votar entre Deus e o diabo. E a queda é o voto da humanidade no diabo. E agora o diabo entra na humanidade e agora ele começa a exercer autoridade e poder. Lembra que, inclusive, na tentação de Jesus, ele mostra todos os reinos do mundo, a riqueza, a glória. Eu posso te dar tudo isso porque tudo isso é meu. E o diabo joga com isso através da política, tanto humana quanto diabólica. E aí Deus tem a política dele. E a política de Deus é a política do amor, da redenção, da graça. É um tema fascinante.